Satisfação enorme novamente estar aqui, podendo trazer um pouco o estudo referente ao Livro dos Espíritos. E para começar, é interessante a gente perguntar por que estudar os Livros dos Espíritos. Alguém aqui já leu o Livro dos Espíritos todo? Alguns não, né? Toda aquela pessoa que se pretende entrar nesse caminho, nessa jornada do Espiritismo, que na minha opinião é muito mais uma jornada, uma caminhada do que assumir uma religião, passar a ser, se denominar espírita como religião. É fundamental que tenha pelo menos o conhecimento do Livro dos Espíritos. Não só a leitura, mas também o estudo. E eu vou dizer isso porque é essa orientação que tem sido dada por todos os espíritos, através das comunicações, todos os espíritos sérios, através das comunicações mediúnicas que são recebidas pelo mundo afora e pelo tempo afora. Então, primeira recomendação: se você tem apenas uma simpatia pelo Espiritismo, está começando a conhecer e está começando a se apaixonar por essa doutrina renovadora, essa doutrina consoladora que é o Espiritismo, comece a analisar a hipótese de conhecer profundamente o Livro dos Espíritos. E aí a gente vai estudar isso por quê. Antes de mais nada, falar um pouco de Kardec. Eu até pretendia trazer um vídeo aqui que dava uma introdução sobre como o Espiritismo surgiu, como foi que Kardec começou a se interessar por esse assunto e trouxe, por fim, para dar início à nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas eu não consegui baixar o vídeo, então eu não teve como trazer para apresentar para vocês. Mas, falando um pouco de Kardec, é importante que a gente saiba que Allan Kardec, ele antes de ser Allan Kardec, de ganhar esse pseudônimo, né, ele era um estudioso, um cientista, né, um pedagogo, que foi formado pela Escola de Pestalozzi e que tinha em seu caráter, sua característica principal, a natureza científica, estudiosa, de um homem do século XVIII, que tinha por objetivo trazer a razão como base para qualquer conhecimento, para qualquer estudo que ele quisesse fazer. Era sempre baseado na razão. E, além disso, era um profissional da educação, da pedagogia. Então, não é de se estranhar que ele tenha desenvolvido, codificado essa doutrina, que ele não atribui para si, mas para os espíritos que trouxeram todas as informações que ele trouxe, que ele codificou. Não é de se estranhar que ele tenha feito isso de forma extremamente profissional. É uma coisa que muitas vezes a gente não vê, não ouve ninguém falar de Kardec como um profissional, mas ele era, por excelência, um profissional da educação. Foi por isso que ele trabalhou, já falei sobre a importância, né, de conhecer a codificação, mas ele trabalhou com método. E o que é método? Vou ver se eu sigo por aqui que foi mais fácil. Método é um passo a passo. É a receita de como se chegar a desenvolver um conhecimento. É a organização. Com método a gente consegue ser organizado. É a racionalidade, é o uso da razão. E a segurança. A gente tendo um passo a passo, a gente sendo organizado, sendo racional, a gente vai ter segurança daqueles conhecimentos que a gente pretende desenvolver. Além disso, a doutrina espírita é um sistema. E o que é um sistema? É algo que tem início, meio e fim. É algo que tem interconexões, conexões. As partes desse conhecimento, elas são interrelacionadas entre si. Uma dá explicação para a outra mutuamente.
é uma estrutura que se completa e que se explica. No arcabouço da doutrina espírita, nós podemos ver exatamente isso. Aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina, ao longo da medida que forem avançando no estudo, vão começando a perceber a forma didática, profissional, com que Kardec coloca os conhecimentos passo a passo, do mais simples ao mais complexo, de maneira que a gente consiga entender melhor. É claro, com uma linguagem que eu não sei se alguém pode me ajudar nesse aspecto, se já existe alguma tradução da doutrina, da codificação, numa linguagem mais moderna. Não tem, né? Pois é, já é tempo de se começar a pensar nisso. Porque é algo que a gente observa que, para hoje, para as pessoas de hoje, existe uma certa dificuldade de entender aquela linguagem rebuscada do século XVIII, mas que, de toda forma, é algo que é ensinado de forma simples, de forma que começa do mais simples ao mais complexo, que vai sendo entendido de forma sistemática, tá? E para a gente entender melhor, o objetivo de entender, quando a gente fala entendendo o Livro dos Espíritos, a gente está falando de entender a estrutura do Livro dos Espíritos, né? Porque conhecer o conteúdo, a essência do Livro dos Espíritos é uma tarefa individual de cada um. Ninguém vai se arvorar no direito, né, de achar que vai poder passar o conteúdo do Livro dos Espíritos para cada um individualmente. Isso aí vai ser cada um que vai estudar e vai começar a receber a mensagem, as entrelinhas do conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Mas conhecer a estrutura do Livro dos Espíritos vai nos ajudar. E a gente tem aqui justamente a análise que foi feita, e é isso que a gente vai trazer, feita por José Herculano Pires, que era um filósofo, né? Era jornalista, era um homem de vários conhecimentos, que escreveu 81 obras, inclusive algumas em parceria com Chico Xavier, e que Emmanuel, ele diz que foi o metro que melhor mediu Kardec. Ou seja, Herculano Pires, aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, né, se eu não me engano, ele desencarnou em 79, né? Então ele traz conhecimentos filosóficos a respeito da doutrina, ele traz conhecimentos de ordem da prática mediúnica, ele traz conhecimentos de ordem religiosa, mas também buscou analisar Kardec, nos trazer uma análise da estrutura do conhecimento que Kardec nos traz. Então ele foi considerado por Emmanuel o metro, ou seja, a referência que melhor se aproximou do conhecimento de Allan Kardec. E é com base no estudo de Herculano Pires que a gente traz esses conhecimentos hoje aqui, tá bom? Bom, a estrutura do Livro dos Espíritos, ela utiliza um método experimental. Kardec, logo na sua introdução, ele fala sobre essa questão, que é um método praticado pelas ciências positivas desde aquela época. E também o método dedutivo, ou seja, parte dos fatos, observa, compara, analisa, para compreender os efeitos e as causas, deduzir as consequências e as aplicações que são úteis diante de todo esse conhecimento. Ou seja, começa com os fatos. Quais fatos? Os fenômenos que naquela época estavam em alta, né? A história de Hydesville, né? Das batidas numa casinha de camponeses no interior dos Estados Unidos, e as mesas girantes que fazia sucesso na Paris daquela época, onde as famílias se reuniam com o objetivo de se divertir, vendo mesas que respondiam a perguntas através de pancadas e que se movimentavam, giravam, dançavam. Então tinha esse nome de mesas girantes, mesas dançantes. Foi convidado por uma pessoa para assistir um fenômeno desse, que Kardec ficou interessado em conhecer melhor como era que isso acontecia. Então ele pegou esses fatos e começou a estudar, a analisar, ver
quais eram as causas verdadeiras desses fenômenos, e a partir desses estudos ele trouxe a relação de causa e efeito e, finalmente, as leis que regiam todos esses processos. A estrutura da doutrina espírita, da doutrina exposta no Livro dos Espíritos, também é apresentada de forma didática, conforme distribuída nas 4 partes da obra. O Livro dos Espíritos ele tem uma introdução e tem 4 partes, 4 livros, 4 capítulos, pode-se dizer. Sendo assim, o Livro dos Espíritos se apresenta em 4 fases distintas, didaticamente expostas a saber, seguindo justamente essa lógica desse método que Kardec tinha para nos oferecer, esse profissionalismo dele. Primeiro, fatos novos se apresentam. Como eu já falei, esses fatos, esses fenômenos mediúnicos que começaram a surgir. Com isso, ele escolheu o objeto do estudo. Em seguida, as observações, começa a observar esses fatos, comparações, análises, conceituando esses fatos e as suas interrelações. Ou seja, é o segundo momento do método, do passo a passo, que ele utiliza. E ele trata isso, nós vamos ver mais na frente, nas partes em que ele divide o Livro dos Espíritos. Em seguida, a formulação das leis, a partir do estudo, da observação, da comparação desses fatos, ele consegue definir leis a partir dos conceitos que são explicados, ele estabelece essas leis aplicáveis a esses fatos. Isso tudo é ciência, gente. Finalmente, a dedução das consequências, e a busca das aplicações úteis. Ele sugere o que pode esperar da aplicação dessas leis. Então, essa é a estrutura metódica, didática, com que Kardec se utiliza para expor a doutrina dos Espíritos, básica fundamentalmente no Livro dos Espíritos. Vamos estudar um pouquinho mais aprofundadamente essas 4 fases. Na primeira fase, Kardec trata das causas primárias. E aí ele descobre que existe Deus e que Deus ele divide o universo em 2 princípios fundamentais. Um princípio material e um princípio espiritual ou inteligente. Perdão. No princípio material, nós já sabemos, e já sabíamos na época, que as ciências naturais e as ciências exatas já estavam bem estruturadas para conhecer. Mas existia ainda esse princípio espiritual, que ainda não tinha nenhuma ciência que tivesse se dedicado, se debruçado, estudado esse lado da realidade universal criada por Deus. Então é esse o primeiro momento em que a escolha do objeto e a definição de uma ciência para estudar especificamente o objeto que é o princípio espiritual ou inteligente do universo. É o Espiritismo que se dedica a esse trabalho. Na segunda fase, é a parte onde se definem os conceitos fundamentais relativos ao princípio espiritual. Como nós sabemos, o Espiritismo estuda o lado espiritual do universo. Então, ele vai falar sobre a origem, natureza, a forma, os atributos dos espíritos, o perispírito, as diversas ordens de espíritos, e sua progressão, como isso acontece, a encarnação, a reencarnação dos espíritos, a vida espírita, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo material e a mediunidade e suas expressões e seus desafios, seus escolhos. Na terceira fase, nós temos que entender a definição das leis. Primeiro momento, só recapitulando para ficar bem fácil de a gente entender, a escolha do objeto, a definição do objeto, os fatos que aconteceram e a ciência se debruçar sobre esses fatos. Segundo, a observação, a análise e o desenvolvimento dos conceitos relativos a esses objetos, aos fenômenos espíritas. Em seguida, a definição das leis.
Todas as leis divinas, todas as leis são divinas, né? Porque Deus criou tanto as leis do mundo material como as leis do mundo espiritual. Assim como as leis da física regulam o mundo material, as leis morais regulam a conduta dos espíritos. Ambas são verificáveis. Tá? Ambas são verificáveis através da experimentação. E se as leis físicas podem ser testadas num laboratório, isso aqui é para quem não conhece, o acelerador de partículas, né? Um laboratório gigantesco que consegue estudar os fenômenos das partículas subatômicas. A mediunidade pode ser considerada o laboratório que nos permite verificar a atuação das leis, da lei moral na vida dos espíritos. E quando a gente fala dos espíritos, a gente está falando de todos nós, porque antes de mais nada, nós somos espíritos. É algo que muitos de nós não atentou ainda para esse fato. Nós somos espíritos encarnados. Um dia nós vamos desencarnar e continuar sendo espíritos, tá? É importante isso aí. Muita gente não atenta para isso aí, principalmente quem não conhece o espiritismo. Na quarta fase, por fim, Kardec fala das esperanças e das consolações. Enunciadas as leis, podemos deduzir consequências das mesmas conforme a conduta moral dos espíritos, estejam eles encarnados ou não. Daí podemos esperar que, em consequência dos nossos atos, sofreremos penas ou lograremos gozos no futuro. E assim nós temos as 4 partes do Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Só que o Livro dos Espíritos, ele não se resume a essa obra simplesmente. Kardec poderia talvez ter feito só o Livro dos Espíritos e estaria concluído o seu trabalho. Mas ele aprofunda essa obra nas outras 4. Todo mundo já ouviu falar aqui no Pentateuco kardeciano. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. É justamente aí que a gente percebe o quanto Kardec ele tinha cuidado, profissionalismo, método, cientificidade para elaborar, organizar todo esse conhecimento. É claro, inspirado, fornecido pelos espíritos, mas com a importante contribuição de um profissional, de um cientista capacitado para fazer isso. O Livro dos Espíritos, ele, na primeira fase, ele vai ser um aprofundamento da Gênese, do livro A Gênese. Na sua segunda fase, ele vai ser um aprofundamento, ele vai ser aprofundado pelo Livro dos Médiuns. A gente viu que na primeira fase, Kardec fala de Deus, do princípio espiritual e do princípio material. A Gênese vai aprofundar esse conhecimento. Na segunda fase, ele fala sobre a realidade dos espíritos. Ele fala sobre as condições dos espíritos, as relações dos espíritos com o mundo material. Isso tudo está aprofundado no Livro dos Médiuns. Na segunda fase, ele vai falar sobre as leis morais. E as leis morais estão aprofundadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, as leis que regem o comportamento dos espíritos, encarnados ou não. E, finalmente, no Céu e Inferno, ele vai aprofundar sobre as esperanças e as consolações. Ou seja, sobre o que nós podemos esperar de todo esse conhecimento elaborado. Ok? De forma mais detalhada, na Gênese nós temos, na primeira fase, na primeira parte do Livro dos Espíritos, nós temos as questões que falam sobre Deus, os elementos gerais do universo, que é o elemento, o princípio material e o princípio espiritual, a criação e o princípio vital. No Livro dos Médiuns, nós temos o princípio vital também, encarnação dos espíritos, o retorno da vida corpórea à vida espiritual, pluralidade das existências, enfim, tudo que fala sobre
os conceitos fundamentais da realidade espírita. No Evangelho segundo o Espírito, nós tratamos as leis morais. E ao longo de todo o Evangelho, baseado no Sermão da Montanha, basicamente nos ensinamentos de Jesus, Kardec nos traz as informações fornecidas pelos Espíritos sobre lei divina, lei da adoração, de trabalho, reprodução, enfim, de todas as leis morais, as leis que regem o princípio espiritual, o princípio inteligente. Por isso que a gente chama de as leis morais. No Céu e Inferno, por fim, quarta parte do Livro dos Espíritos, ele fala das penas e alegrias terrestres e das penas e venturas futuras. Ou seja, de todas as relações que nós podemos esperar como consequência do comportamento que nós temos ao longo de nossas vidas e nossa existência. E aí nós temos o Livro dos Espíritos, a estrutura básica do Livro dos Espíritos. E aí a gente pergunta, me basta ler o Livro dos Espíritos? O que é que vocês acham? É suficiente? É lógico que, lendo o Livro dos Espíritos, por isso que eu digo que minimamente, para que se possa ser um conhecedor razoável do Espiritismo, é importante conhecer o Livro dos Espíritos. Não só ler, mas estudar. Mas vamos fazer uma comparação aqui bem simples. A Torre de Pisa, tá? Ela não está inclinada aí porque ela está vista do lado com a inclinação para lá, tá? Dá para ver, ela não está assim, porque normalmente é fotografada assim, que é mais famosa, né? Mas ela está sendo vista assim. Vocês estão vendo que tem umas pessoas aqui embaixo? Estão vendo? Dá para ver daí? Tem umas pessoas aqui, olha o tamanho dela, pequenininha, tá? As pessoas que estão aí embaixo, a visão que elas têm é uma visão ampla? Vocês concordam que é uma visão limitada? Aí a gente faz o seguinte, a gente resolve entrar na Torre de Pisa. Eu consegui aqui uma imagem da galeria de fotos do interior da Torre de Pisa, tá? A torre em si, a entrada, uma placa que tem na entrada, e aqui essas colunas aqui que fazem parte dela, a escada interior dela. Está um pouquinho escura, mas acho que dá para ver daí. A escada aqui, ó, e aqui lá em cima, o topo, tá? Tem até um sino. À medida que a gente vai subindo nesses níveis aqui, a gente concorda que a nossa visão, se a gente estivesse nesse local aí, ampliaria, a gente conseguiria enxergar mais longe. Assim é, gente, a evolução. O conhecimento, ele se dá na medida que a gente vai evoluindo, e na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo uma visão mais ampla das coisas. É por isso que quando a gente não é muito evoluído, nós tendemos a observar apenas o quê? Nós mesmos. É por isso que, por nós sermos pouco evoluídos, nós somos tão egoístas. Então é fundamental que a gente, no processo de evolução do conhecimento e da moral, a gente vá conseguindo isso, aprofundando cada vez mais, subindo essa torre. Pode ser uma torre, pode ser uma montanha, só usei a torre como exemplo, como forma de ilustrar. É fundamental que, se a gente quer ser um verdadeiro espírita, a gente se interesse em conhecer, e na medida que a gente vai conhecendo, a gente vai se reformulando, vai provocando na gente a reforma íntima. Consequentemente, por quê? Porque a nossa visão vai ampliando, nós nos tornamos menos egoístas, porque nós temos um campo de visão muito maior. Então é fundamental que a gente não se limite apenas ao Livro dos Espíritos, e que a gente vá conhecer o Livro dos Médiuns, vá conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, vá conhecer a Gênese para saber a razão das coisas. E aí a gente chega na filosofia espírita. Quais são as questões fundamentais da existência humana?
Desde o tempo em que surgiram os primeiros pensadores na Grécia Antiga, quais são as grandes perguntas que o homem tem feito até hoje? Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Existe determinismo ou liberdade? Eu nasci já com uma história de vida traçada que eu não vou conseguir fugir dela, ou eu tenho direito, eu tenho a liberdade de escolher que caminho eu vou seguir na minha vida? O tempo, ele é fixo ou é eterno? O princípio, o que há de principal no universo é a sua forma, aquilo que a gente vê externamente, ou a sua essência, aquilo que está em seu interior? Isso tudo são questões filosóficas. Sendo assim, podemos dizer que o Livro dos Espíritos constitui o arcabouço filosófico do Espiritismo. Ele serve de base para toda a construção do conhecimento espírita, mas ele é só a base. E aqui a gente tem um esquema. Está dando para chegar lá atrás? Está conseguindo enxergar? Quem eu sou? Essa resposta pode ser trazida no livro 1, que fala das causas primárias. E ela vai nos trazer, como consequência, uma pergunta: o que é que eu sinto? Essas respostas vão ser encontradas na Gênese aprofundada, no livro da Gênese. De onde eu vim? Ela pode ser encontrada questões a respeito de onde eu vim, tanto no livro 1 como no livro 2, causas primárias no mundo espírita, e vai nos trazer pergunta como: por que eu sofro? Qual a razão do sofrimento humano? Livro dos Médiuns. Para onde vou? Aí nós temos as leis morais, as esperanças e consolações, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo e o céu e o inferno. Só para ilustrar melhor como foi seriamente, profissionalmente elaborado o trabalho de Allan Kardec, para trazer todas essas informações que, diga-se de passagem, ele não foi ele sozinho que ficou perguntando para os médiuns, para os espíritos através dos médiuns, aquelas questões todas, não. Ele já recebeu, antes de tudo, uma quantidade já de perguntas feitas. Ele organizou essas perguntas para fazer a coisa mais fácil para a gente entender. Veja só quanto importante foi o trabalho desse homem. Qual a finalidade, então, do Espiritismo? A finalidade do Espiritismo é tornar melhor aqueles que compreendem. Esforcemo-nos por dar o exemplo e mostrarmos que, para nós, a doutrina não é uma letra morta. Numa palavra, sejamos dignos dos bons espíritos, se quisermos que eles nos assistam. O bem é uma couraça contra a qual virão quebrar-se as armas da malevolência. Kardec escreveu isso na Revista Espírita de julho de 1859. Ou seja, tudo isso que ele fez foi para nos ajudar, facilitar a nossa vida para a gente entender. Faz 160 anos, aproximadamente, mais de 160 anos, que essa doutrina foi trazida. E a gente ainda insiste em não conhecê-la. Muitas vezes nós nos limitamos ao que disseram. A gente continua fazendo aquilo que a gente fazia nas nossas tradições religiosas anteriores, em que alguém chegava para dizer assim e a gente tinha que baixar a cabeça e aceitar. O que é mais importante no Espiritismo é justamente o direito de cada um de nós temos, de questionar cada coisa que está sendo dita aqui na palestra, num grupo de estudo, onde quer que seja. Que cada um tem por obrigação de buscar por si só esses conhecimentos. E para isso nós temos à nossa disposição um trabalho
que eu acredito que pouquíssimas pessoas no mundo de 1800 para cá teriam condições de fazer como Kardec fez. Nós precisamos desenvolver nossas duas asas. E aí eu trago duas passagens. Vou ler daqui que está melhor. As faculdades morais e intelectuais, né? As asas da moral e da inteligência. O sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita, disse Emmanuel em 1940. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Quem disse isso foi o Papa João Paulo II. Veja só como a religião atual está convergindo para constatar tudo aquilo que foi dito na codificação espírita desde 1857. Né? Para finalizar, a importância da nossa parte, Eduardo trouxe no exórdio a importância de a gente saber esperar, de a gente reconhecer o conhecimento ao tempo de Deus. E eu me lembrei, durante a leitura do exórdio, de uma oração que eu acredito que muitos de vocês conheçam, que é assim: Senhor, me dai força para mudar aquilo que eu posso mudar, paciência para aceitar aquilo que eu não posso, e discernimento para saber diferenciar uma coisa da outra. Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. Observe que o problema não está no lugar, mas sim em nossas escolhas e nossas atitudes. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Obrigado, Deus nos abençoe.